Muito boa tarde, boa noite, bom dia. Pessoal, não sei em que momento que vocês vão estar esse vídeo, mas vamos para mais uma aulinha via portal. E hoje resolvi fazer um videozinho para mostrar a minha carinha linda, dizer que eu estou bem, estou viva, né? Não é só um robô fazendo materiais para vocês. E que tá tudo bem por aqui, espero que esteja tudo bem por aí também. Me mandem notícias e me falem como é que vocês estão. Nem que seja pelo arquivo que vocês vão mandar a atividade mesmo. Me mandem como é que vocês estão, como é que vocês estão passando, se estão todos bem. Então, minha gente, a proposta hoje é a gente pensar como e por que a gente se comunica. Botei algumas reflexões aqui no início para a gente começar a pensar. O que está por trás da nossa prática de comunicação? Quais são as funções que a nossa linguagem pode ter? Vamos lá? Vamos fazer uma revisãozinha primeiro, rapidinho. A gente viu que o que é o texto, né? O texto tem duas características principais. A primeira é que ele sempre tem uma função em relação ao leitor. E essa função sempre depende do contexto social e político específico em que esse texto está sendo produzido. A gente viu na aula passada com um pouco mais de detalhes esse contexto social e político e como que ele funciona com a história das fábulas, né? E hoje a gente vai ver a função em relação ao leitor. Como é que essa função funciona? Ficou engraçado, né? Como é que essa função funciona e quais são os detalhes e pormenores delas. Vamos lá? Eu vou começar pela nossa segunda pergunta, tá? Porque eu sou diferentona, porque eu quero. Por que a gente se comunica? É a gente se pensar. Por que a gente fala? Por que a gente troca ideia com os outros? São ideias que a gente já foi trabalhando desde do início das aulas, mas vamos entrar em detalhes agora. Primeiro, pela beleza da interação, né? Nós somos animais sociais. A gente tem que estar junto com as pessoas e é bonito a gente interagir com elas. Que nem essa imagenzinha que eu coloquei, como a gente constrói juntos as nossas ideias. Ninguém tem ideia sozinho, a gente vai construindo juntos ao longo das nossas vidas. E por isso também que é um pouco complicado a gente estar nesse tempo de isolamento social, que a gente não consegue interagir direito com as pessoas. Eu, por exemplo, quando que eu ia imaginar de estar fazendo aula via vídeo para vocês, né? Para mim isso é loucura. Mas aqui estamos nós. E por fim, para atuar no mundo. A gente se comunica para conseguir atuar no mundo, para conseguir falar com as pessoas, interagir, dizer isso que eu quero, pegar isso, pegar aquilo. Então, para atuar no mundo é uma outra justificativa para a gente se comunicar. Agora eu volto para a minha primeira pergunta. Como que a gente se comunica? Como que esse processo complexo acontece e quais são as partes que ele envolve? Então, é importante a gente pensar que toda situação de comunicação, vamos lembrar o que é a situação de comunicação? É o nosso cotidiano, né? Uma situação de comunicação quando a gente vai almoçar com os nossos pais, outra situação de comunicação quando a gente vai pedir um emprego, quando a gente publica alguma coisa no Facebook, quando a gente brinca com os nossos animais de estimação, etc. Todas as situações que a gente vive são situações de comunicação. E todas elas têm alguns elementos sempre presentes. O primeiro dele é o produtor dessa mensagem, desse texto, né? Que a gente chama de emissor, que é quem cria a mensagem. Aí apareceu ali uma coisinha, mas agora já sumiu. Então, é quem cria a mensagem. Além disso, a gente tem a mensagem em si, que é o que é criado pelo interlocutor, certo? Se eu produzo um texto, tem o texto em si, né? Ou seja, o post de Facebook, seja a minha fala, seja uma imagem, sempre tem o texto, a mensagem que é criada. Tem também o interlocutor, quem ou quens recebe ou recebem essa informação. Ou seja, a pessoa com quem eu estou trocando informação, né? Seja quem me escuta, quem me lê, quem corrige, etc. Então, são interlocutores da nossa comunicação. Tem também o contexto em que isso acontece, ou seja, a situação que faz com que o emissor crie a mensagem. Então, como a gente viu, todo texto tem uma situação que faz com que a gente produza o próprio texto. Então, se eu estou numa situação que eu preciso convencer alguém, eu vou criar um texto de uma maneira. Se eu estou numa situação que eu preciso sensibilizar a pessoa, eu vou usar o texto de outra maneira.
Se eu estou numa situação que eu preciso informar um texto, o texto vai ser construído de uma outra maneira também. Vai ter um canal em que isso acontece, ou seja, o meio. Vai ser por telefone, vai ser pessoalmente, vai ser sinal de fumaça, vai ser sei lá o quê. Tem um meio com que essa comunicação acontece, né? Um canal. Pessoalmente, o canal seria o ar, né? Como a gente está falando. Pode ser virtualmente também, como é o nosso caso neste momento. E por fim, o código da mensagem. Qual é o código em que ele está sendo expresso para a gente? Pode ser numa língua, pode ser em emoji, pode ser sinal de fumaça, pode ser a fumaça, né, o sinal de fumaça, pode ser o código computacional, que eu não sei nada sobre isso, né? Mas aquelas letrinhas de comunicação, de programação, que eles juntam letrinha, barra, quadradinho, parênteses, não sei o que, junta tudo isso e daí eles criam um programa de computador. Eu não sei nada sobre isso, mas também é um tipo de código, né? Uma forma da gente comunicar o que a gente quer dizer. Certo, gente? Beleza? Alguma dúvida? Se tiver qualquer dúvida, me perguntem, por favor. Vamos seguir. Ou seja, pessoal, o que é importante a gente tirar de todos esses elementos da comunicação? Que a função da linguagem como um todo, depende do que a gente quer fazer com esse texto. Qual é o nosso objetivo com esse texto e o que a gente quer fazer com ele vai modificar a função da nossa linguagem. E assim, consequentemente, de onde vai estar o nosso foco na produção. Que foco? Calma. Vamos pensar no primeiro questionamento que eu fiz. O que eu quero com esse texto e com essa informação? Tá? Se eu quero sensibilizar o meu leitor, o meu foco na comunicação vai estar no interlocutor, porque é ele quem eu quero sensibilizar, certo? Se eu quero sensibilizar a pessoa com quem eu estou falando, o meu foco vai ser nela, não vai ser em mim, não vai ser na mensagem, não vai ser em nada, vai ser na pessoa. Se eu quero testar se a comunicação está acontecendo, o meu foco vai ser no canal de comunicação, né? Porque é ele que permite que eu me comunique. Se eu quero reportar um acontecimento, informar as pessoas de alguma coisa que aconteceu, seja um assalto que eu sofri, aí eu faço um textão de Facebook avisando as pessoas, seja uma notícia que eu leio no jornal que eu produzo. O meu foco vai estar no contexto de produção, na situação, que é o referente do que eu estou comunicando. Então, quando eu falo, sempre tem alguma coisa que eu falo sobre, né? Certo? Então, a coisa que eu falo sobre, se eu quero informar sobre essa coisa, o meu foco vai ser a coisa em si. Não vai ser a pessoa para quem eu estou comunicando, não vai ser nada. Vai ser a coisa que eu estou comunicando. Certo? Se eu quero mostrar os meus pensamentos e sentimentos, o foco vai ser justamente no emissor, né? Em quem produz essa mensagem, essa informação, esse texto. Se eu quero brincar em como a mensagem é construída, ou seja, se eu quero pegar uma mensagem e passar ela de uma outra forma, fazer ou uma piadinha com duplo sentido, ou quero fazer uma mensagem mais poética, usando palavras mais inteligentes e mais sensíveis, assim, se eu quero conquistar uma pessoa, o meu foco vai ser na mensagem que vai ser transmitida. Porque assim eu posso modificar ela para expressar coisas diferentes do que normalmente expressaria. Ou eu posso também pensar como a linguagem funciona, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente está pensando em todas as aulas de língua portuguesa como que a linguagem funciona, certo? Então, o meu foco vai estar no código da comunicação, porque é ele quem me diz as menores partes de como a linguagem funciona, certo? Em resumo, tá? Vamos tentar pegar tudo isso que eu falei, um monte de coisa, e botar num resuminho, num esquema. A gente tem algumas funções da linguagem, tá? Se o nosso foco é o emissor, a nossa função vai se chamar emotiva. Se o nosso foco é no contexto de comunicação, ou seja, no referente do que eu estou comunicando, a minha função vai se chamar referencial. Se o meu foco é na mensagem em si, ela vai se chamar poética, justamente por isso que eu brinco um pouco com o significado para construir uma outra coisa.
Se o meu foco está no canal de comunicação, vai se chamar função fática. Nome ridículo, né? Mas a gente tem que, a gramática faz isso das vezes com a gente, enfim, a gente que lute, né? Se o meu foco está no código, ou seja, nas letras, nos pormenores de como que essa mensagem é passada, a gente vai chamar de função metalinguística. Outro nome meio complicadinho, né? E, por fim, se o meu foco está no meu receptor, no meu interlocutor, eu vou chamar de mensagem de função conativa. Certo? Um pouquinho menos confuso agora? Tá, eu não sei. Eu acho que vocês devem estar com uma cara de eu entendi tudo, só que não. Vocês devem estar desesperados, talvez, né? Mas calma, vamos ver de uma outra forma para ver se fica um pouco mais explicadinho. Se eu tenho a minha função emotiva, o meu foco vai ser no emissor e, por exemplo, eu tenho como exemplos de texto, né? Cartas, diários, desabafos. Porque aqui o meu foco vai ser nos sentimentos que eu, enquanto produtor do texto, tenho. Como que eu posso expressar isso? Em cartas, diários, desabafos, etc. Na função referencial, o meu foco vai ser o contexto. Ai, desculpa, gente, aqui é um X, tá? Contexto e não contexto. Desculpa. O meu foco vai ser no contexto de produção. Ou seja, notícias, informativos, infográficos. Tudo isso são textos em que eu me refiro àquilo que está sendo falado, lá na realidade concreta. Certo? Se a minha função é poética, o meu foco vai estar na mensagem. Ou seja, por exemplo, poesias que têm palavras que não estão nos seus sentidos usuais. Ou piadas também. Quando eu quero transmitir uma mensagem que tenha algum trabalho com a linguagem, que seja um pouco mais sensível e poética, a minha função vai se chamar poética e o foco vai ser a mensagem. A função fática, que é aquele nome meio esquisitinho, né? Qual vai ser o foco dela? Vai ser o canal de comunicação. Por exemplo, quando a gente testa ou interrompe canais de comunicação. Quando a gente diz, alô, bom dia, boa tarde, tchau, não consigo ouvir, tô sem internet, meu sinal tá ruim. Qualquer um desses exemplos são exemplos de funções fáticas, quando a gente tenta testar o canal que a gente está se comunicando. Certo? Se a minha função é a função metalinguística, o meu foco vai ser o código, ou seja, em como que a língua funciona. Por exemplo, aulas, gramáticas, materiais didáticos, dicionários. Tudo isso são textos com funções metalinguísticas. São textos que falam sobre a própria língua. Certo? E, por fim, se a nossa função é conativa, o nosso foco vai estar no interlocutor. Ou seja, todos os textos que eu produzi com a intenção de modificar o pensamento do meu interlocutor vão ser textos com funções conativas. Por exemplo, propagandas, discursos políticos, argumentações. Quando eu quero convencer a minha filha de que ela não precisa comprar aquele chocolate no mercado, de que eu posso comprar uma outra hora. Quando eu quero convencer o meu companheiro a lavar a louça. Quando eu estou numa discussão com alguém no trânsito que resolveu me encher o saco. Tudo isso são formas da gente tentar convencer os outros do nosso pensamento. Isso se chama função conativa. Certo, minha gente? O que é mais importante de lembrar em relação a esse conteúdo de funções da linguagem? Primeiro, que toda comunicação está inserida em uma situação, em um contexto. A gente não comunica do nada, né? Todo texto, toda situação que a gente produz algum texto está inserida numa situação e num contexto. Esse contexto e essa situação sempre tem uma carga social e política por trás, mesmo que não pareça. E, por fim, a função que a nossa linguagem vai ter vai depender do nosso objetivo com ela e em qual elemento da comunicação vai estar o nosso foco. Certo, gente? Então, a gente sempre tem que analisar qual é o nosso foco para essa comunicação
e qual a modificação que esse texto vai ter a partir disso. Ou seja, minha gente, isso em relação à produção, né? Para a gente analisar textos, vai ser o mesmo caminho. Esse texto que eu tenho que analisar nessa questão aqui, ele está inserido em qual situação de comunicação? O produtor dele, eu consigo pensar, consigo entender qual era a intenção dele em produzir esse texto, qual era o foco dele, em qual elemento da comunicação ele estava focado quando ele produziu esse texto. Tudo isso são elementos que a gente tem que analisar quando a gente vai analisar um texto em relação às funções da linguagem. Certo, gente? Eu espero que tenha ficado bastante explicadinho esse vídeo e qualquer coisa, por favor, gente, me pergunta, certo? Um beijo e até a próxima aula.